Graças a Deus, aqui estamos reunidos mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor neste culto que é da família, porque toda igreja se reúne para louvar e adorar o Senhor, a beleza da sua santidade. E também transmitir a palavra de Deus, que é poderosa, que é fiel. E nesta noite nós vamos ler a parte B de um versículo que se encontra na carta que Tiago escreveu, no capítulo 1 e no versículo 19, parte B. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Senhor, pedindo a ajuda do Teu Santo Espírito. Que esta palavra, Senhor, que é poderosa, rica, possa falar aos nossos corações das necessidades que temos, Senhor Deus, de compreender a Tua vontade para nossas vidas. Abençoa, meu Pai, a cada um que irá nos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nos reunimos aqui para o momento da pregação, a qual iremos novamente nos voltar para a epístola de Tiago, para meditar sobre o tema a verdade vivida de acordo com a fé. A verdade vivida de acordo com a fé. Ou a fé que professamos. Saber isto, meus amados irmãos, é que diz o versículo 19, né? Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O texto de hoje, ele vai nos ensinar que nós podemos viver sem hipocrisia, sem ira e sem religiosidade. No sentido ruim da palavra, né? E possamos viver de forma prática e afetuosa. Esta é a maneira com que Tiago introduz esse novo texto, né? Essa nova sequência das suas palavras do capítulo 1. Quando ele diz, meus amados irmãos, ele está se dirigindo de uma forma afetuosa, né? Uma forma muito amável, né? Para com seus ouvintes. Então é a partir do versículo 19 que fala de uma nova vida, né? Recebida de Deus, que nos leva à experiência do novo nascimento. Porque a experiência do novo nascimento nos leva a um novo viver. As evidências de uma vida transformada se mostrará de modo prático quando outros puderem
perceber a mudança, né, que Deus fez em nossas vidas, né? E que nós temos aquele interesse de demonstrar a mudança que o Senhor fez. Então, a vida prática se dá a partir da mudança que Deus faz em nossas vidas, quando assim o permitimos. Para isso acontecer, precisamos abandonar hábitos, costumes da velha natureza, manifestado as evidências de uma vida nova. Então a gente tem que manifestar as evidências de uma vida nova. As pessoas precisam saber que mudamos de forma não exterior, mas de forma interior. Da seguinte forma, são três: uma prontidão para ouvir, uma relutância para falar e uma reflexão antes de expressar ira ou julgar alguém. O próprio Tiago é exemplo disso, né? E é um bom exemplo, porque sabiamente ele soube ouvir. A gente encontra no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que Tiago soube ouvir sem emitir suas considerações. Porque na conferência de Jerusalém, Atos 15, guardou silêncio, até que deu seu parecer final, que teve a concordância de todos os apóstolos reunidos. Vocês lendo o capítulo 15, vocês vão entender o que eu lhe estou falando nesta noite. Mas Jesus disse em Marcos 4, 24, parte A: prestem bem atenção no que vocês ouvem. E depois ele repete lá em Lucas 8, 18: portanto, vejam como vocês ouvem. Por isso é muito importante saber ouvir bem, para entender bem, para comunicar bem a verdade que nós aprendemos. Amém? Para que não haja dúvida da parte de quem vai ouvir. Em Atos 10 e 33, o Espírito Santo guiou Pedro para que ele deixasse o seu preconceito de lado e atendesse um gentio chamado Cornélio. Cornélio também recebeu revelação de que deverias crer para a salvação depois de ouvir Pedro. Pedro estava encarregado por Deus de levar a palavra a Cornélio. E no versículo diz que, portanto, sem demora mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Cornélio disse isso para Pedro, quando Pedro chegou. Prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Eu vou ler de novo esse versículo, né? Que diz: portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Agora eu pergunto a vocês, né? Onde é que você está?
E você responderia na presença de Deus. Vamos lá? Onde você está? Pronto. Você está pronto para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer sobre a vontade de Deus para a sua vida? Então Tiago diz: seja tardio em falar. Não é que esteja Tiago, o Deus, o Espírito Santo, censurando as nossas palavras. Mas, sim, o exercício do controle sobre aquilo que falamos, sem prejuízo para nós e para os ouvintes. Então a questão é só essa. É um exercício. Se calar para ouvir, se calar para entender. Para quando for falar, falar com segurança, falar com certeza, falar pelo Espírito Santo, falar com humildade, com respeito, com carinho, com amor. O cristão se torna mais maduro quando aprende a ouvir e praticar a palavra de Deus. Não é só ouvir, mas também é praticar. Tudo isso vemos na epístola a Tiago. Que para Tiago esse é o meio pelo qual experimentamos as bênçãos de Deus em nossa vida. É um meio de experimentarmos as bênçãos de Deus. Calar quando necessário. Enquanto está aprendendo. Enquanto está meditando. Para depois responder com sabedoria. Calar também é uma forma sábia de se comportar, de se vivenciar o Evangelho. A questão aqui é sobre falar com ira ou de uma forma que produza ira nos outros. Que é o versículo 20. Que também diz: porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Falar com ira é querer tomar frente de Deus, é querer resolver por conta própria, é querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas é entregar a Deus, que Ele cuida do problema. Quer dizer, a ira não é característica de um crente maduro que sabe esperar pela justiça de Deus. Calar-se, esperar, falar no tempo certo. Provérbio 10:19 diz assim: quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Oh, glória a Jesus. Palavra maravilhosa, né? É o contrário do que a gente faz, né? Do que a gente pensa. Calar também é sabedoria. É ser sábio também. E diz também em Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Quem vigia as suas palavras conserva a vida. Suas. Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Primeiro prejudicado, né? Falar demais com ira, com raiva. O primeiro prejudicado é aquele que faz isso.
E por isso, irmãos, devemos deixar que a palavra que foi implantada em nós faça o seu papel. Versículo 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que bênção, né? Deixa a palavra agir. Deixa a palavra falar por nós. Somos assim, incentivados a tomar posse da palavra que foi enxertada em nós, para um fim proveitoso, que é a mansidão em vez da ira. Como é difícil agir dessa forma no mundo de hoje, né? E sempre foi assim. Desde que Caim se mostrou desfavorável contra o seu irmão, mostrou um semblante caído de ira, de raiva, de inveja, e que foi alertado por Deus a não tomar o caminho da ira, da inveja, mas que não teve jeito. Ele não ouviu a voz de Deus, não deu ouvido à voz de Deus. Muitas vezes a gente não dá ouvido à voz de Deus, que está sempre falando conosco. Mas precisamos deixar a palavra agir de forma vivificadora, a fim de que os seus nutrientes possa promover um crescimento sadio, assim como conservar as nossas almas espiritualmente sadias. Aqui ele dá uma lição sobre a semente, né? A semente, quando é plantada e começa a nascer aqueles capins, que a gente chama de erva daninha, né? Porque a erva daninha prejudica as plantas, né? E por isso temos que arrancá-las, porque elas vão prejudicar as plantas. A planta principal. E porque as ervas daninhas não produzem fruto, mas atrasa as que produzem frutos. Não estou falando de pessoas, mas de certas atitudes nossas mesmas, né? A salvação, como vimos, é uma dádiva de Deus, que podemos encarar desta forma. A salvação é uma dádiva de Deus, porque é um presente, porque foi dado por Deus, porque nós fomos beneficiados. E isso desde o início, desde que você e eu aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, passamos a receber a vida de Deus, a vida de Jesus, através da seiva que passa, né? Na ilustração que Jesus deu, da videira verdadeira, que sendo Ele mesmo, né? O caule, e através dele é que fluem as bênçãos para nós. A bênção do crescimento espiritual e da maturidade. Mas também se desenvolve ao longo da caminhada cristã para a maturidade. Aceitar Jesus é o primeiro passo, a qual nós temos que caminhar firmemente
até a salvação se completar em nossas vidas, até a vinda de Jesus Cristo. Por isso Paulo disse em Efésios 4, 25 a 27, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Sabe, o mundo onde a violência flui, na pele das pessoas. Por pequenas coisas as pessoas querem tomar satisfação, Mas é o momento de se praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Vejamos o seguinte, a importância de praticar a palavra. Versículo 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Aleluia! É abençoado ou não é? Tudo que você realizar, aleluia. Se você é praticante, você é abençoado. Então não é ouvir, sim o praticar. É que redunda em bênção. E Tiago agora nos coloca diante de um espelho. Como seria a forma desse espelho, hein, naqueles tempos? Eu não tive a curiosidade, tive, mas esqueci de saber a origem dos espelhos, quando foi que começou. Mas antigamente os espelhos eram de metal mesmo. Tinha que polir o metal até que ele desse reflexo. Os espelhos não eram tão perfeitos, como os de hoje. Temos espelhos de todos os tipos, Temos espelhos que emagrecem as pessoas, tem espelhos que deixam as pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem espelhos que emagrecem, tem espelho que engorda, tem espelho que estica, para a pessoa ficar bem alta. Mas normalmente não é esse tipo de espelho que Tiago está falando, Está se referindo. Ele está se referindo à palavra de Deus como espelho, A palavra de Deus é o espelho de Deus para nós. Quando nós olhamos para a palavra, nos vemos. Se, tem um detalhe aqui que nós vamos ver. O espelho é a palavra de Deus que nos mostra o que de fato somos. Se atentamente observar o que precisa melhorar, se atentamente observar o que precisa ser melhorado em nossas vidas. Sabe? Se você passa rapidamente pelo espelho, você não vai notar aquele sinalzinho, que apareceu no seu rosto. Então temos que ir com calma diante desse espelho.
Não podemos passar rapidamente, porque nós vamos esquecer. Temos que meditar na sua palavra, para que esta palavra tenha o efeito verdadeiro em nós. Observar atentamente, com atenção, meditando, até descobrirmos o que precisa melhorar em nós. Devemos fazer um autoexame diante da palavra, sem muita pressa, meditar o quanto precisamos mudar. Deve haver seriedade de propósito. Por isso devemos examinar nosso coração e nossa vida à luz da palavra de Deus. Não é a luz do vizinho, de outra pessoa. Não é determinadas pessoas que você vai contar os seus problemas. Porque a solução não virá. Ou pode ser que venha outra que complique mais a situação. Vejamos o seguinte. O exemplo do médico, advogado, psicólogo ou terapeuta. Vocês acham que quanto tempo nós devemos gastar com um profissional? Em quanto tempo um problema, uma causa é resolvida com um profissional? Será que é só ir no consultório e pronto, está resolvido? Não. O médico, ele vai querer que você faça exames. E que você volte lá novamente. E se precisar, ele vai mandar fazer outros exames. E se precisar, ele vai lhe encaminhar para outro especialista. E assim são todos os profissionais. Precisa-se de tempo para se resolver determinadas questões. E muitas vezes nós não queremos e achamos que estamos perdendo tempo com Deus. Não queremos perder. Achamos que estamos perdendo tempo com Deus e com a sua palavra. Achamos que estamos perdendo tempo em vir para a igreja, orando ou lendo a palavra. Pelo contrário, o Senhor é o médico dos médicos, né? Ele é especialista em tudo. Foi Ele que nos fez. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos incapazes muitas vezes. E é Ele que nos dá força para prosseguir. Enquanto muitos nos desanimam, Ele dá força, dá saúde, dá objetivo em nossa vida. Quando Jesus, o médico dos médicos, Mateus 9:12, nos examina, Ele usa a sua palavra e deseja que dediquemos tempo suficiente a fim de que Ele faça um bom trabalho. Amém? Que Jesus maravilhoso, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. A palavra de Deus recebida de graça, ela pode ser compartilhada. Na lição de Tiago também, versículo 26 e o versículo 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Versículo 27. A religião
pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Para nós terminar esses 2 versículos. Vocês perceberam no versículo 25 que a lei do Senhor é perfeita, né? No versículo 25 falou da lei de Deus. Nós não temos tempos para dar todos os detalhes dos versículos. Mas só lembrar que no versículo 25, antes de chegar no versículo 26 e 27, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. A lei do Senhor é perfeita, por isso ela produz liberdade. Vocês perceberam que aquele que passa rapidamente pelo espelho logo esquece do seu reflexo? Salmo 119, versículo 45 diz: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Entendemos que a palavra de Deus é quem dá a verdadeira liberdade que o ser humano precisa. Porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Acham que liberdade é fazer tudo o que desagrada a Deus. Mas liberdade é para se fazer o que agrada a Deus. A liberdade serve como instrumento para ajudar o próximo, para respeitar o próximo, para respeitar os direitos dos outros. Assim como eu tenho direitos, os outros também têm direito. Mas a liberdade principal é ser liberto do pecado. Porque sendo liberto do pecado, é que nos tornamos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então, o homem que se detém diante do Espelho de Deus, que é a sua palavra, se torna um homem de ação, por causa da sua fé compartilhada em boas obras. Se você quer ser um homem ou uma mulher de ação, pratique a palavra de Deus. Veja que o homem religioso fala mais. Você já viu isso? O homem religioso, ele fala mais da sua denominação, às vezes da sua igreja, do que da própria palavra de Deus. Quando ele vai contar um testemunho de milagre, ele diz que foi a igreja. Quando ele vai contar sobre a libertação de uma pessoa, ele vai dizer que foi a igreja dele. Então ele está rotulando a sua igreja como a principal e ignorando as demais. Mas quando dermos testemunhos, falemos de Jesus, porque é Ele quem tem poder de curar, de libertar, de salvar. Só Ele tem poder. Então, deve ter sido por isso que João Batista se conformou em dizer que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Sabe, quem tem que crescer não é nós, nesse sentido, mas o Senhor Jesus é que é o grande, que é o poderoso.
É Ele que cura de verdade. E nós somos seus servos. E devemos ser humildes servos. E também para contemplar aqui o versículo 27 que diz, Tiago escrevendo, ele mostra a pureza da verdadeira religião. Não queremos aqui falar de grupos, mas a verdadeira religião no sentido pessoal, individual da pessoa. Religião pura e imaculada. Quando nela não há mistura nem hipocrisia. É visitar os carentes e solitários, que é representado aqui pelos órfãos e viúvas. Em contraste com os fariseus, que da antiga religião judaica, que foram denunciados por Jesus, porque eles visitavam a casa das viúvas para devorar, catar o resto que tivesse, né? E depois faziam uma oração comprida, né? Sem valor algum, ineficaz. Era o modo deles mostrar suas hipocrisias. Mas a verdadeira igreja do Senhor, ela vive de verdade, de fato, de acordo com a sua fé. Se você acredita em Deus, entenderam? A verdade vivida de acordo com a fé. Se você é crente, se você é salvo, se você recebeu a vida de Deus, se você está esperando por Jesus, o homem de Deus nos convida a viver a verdadeira fé na prática. Tá bom? Eu espero que Deus, o Senhor, esteja falado com cada um. E que cada um se sintam alegre na presença de Deus. Pela sua palavra. Que é digna de toda aceitação. Desejamos a todos as melhores bênçãos, né, lá do alto. Em que Cristo vive para sempre. Amém. Graças a Deus.